Tem sido bênção para a juventude e para a igreja do Senhor também. Amém? Vamos ouvir o jovem Luadson, fazendo o que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o meu cumprimento nesta noite é com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Está escrito: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porquanto for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Após o Sermão do Monte, Jesus está propondo aqui esta palavra, esta parábola. E diferente de outras parábolas que ele falava em secreto com os teus discípulos, esta parábola Jesus está falando com toda a multidão que ali está presente. Jesus está dizendo: olha, são duas casas, e essas duas casas receberam os mesmos ataques. E Jesus vai usar agora aqui fenômenos da natureza para descrever esses ataques. Ele vai dizer: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos. E tudo isso deu contra essas duas casas, porém uma tombou e outra permaneceu de pé. O foco de Jesus aqui não está nas casas. A mais perfeita revelação de Jesus nessa parábola não é sobre as casas, mas sim sobre o local que elas foram edificadas. E quando eu li esse texto, eu me lembrei que há uns 5 anos atrás, quando eu descobri que uma pessoa havia se desviado, eu me entristeci muito. Eu lembro que eu falei: Deus, como que pode fulana ter se desviado? Porque quando cantava, quando fazia obra, parece que o fogo descia. No nosso linguajar pentecostal era uma labareda de fogo. E quando eu descobri que essa pessoa havia se desviado, isso me abateu muito. Eu falei: Deus, eu sou o próximo. Porque se ela desviou, imagina eu, que me acho muito mais falho. E quando eu li esse texto, eu me lembrei que o meu olhar estava sobre a casa, e que quando eu olhava a casa, a estrutura, a envergadura, e eu via essa casa tombando, eu me frustrei. Mas a revelação de Jesus está não na casa, mas aonde a casa foi firmada, aonde está o fundamento da casa, porque a casa ela pode ser grande, ela pode ter uma envergadura, ela pode ter aparência, mas a força da casa não está nela, está no local que ela foi edificada. E isso que Jesus está falando. Todas essas casas sofreram os mesmos ataques, porém uma estava sobre a areia e uma tombou, mas outra estava sobre a rocha e permaneceu de pé para a glória de Deus. E o que eu percebi nesse tempo que eu tenho de evangelho é que eu vi muito crente forte caindo e desviando, mas eu vi muito crente fraco firme na igreja até hoje. Por quê? Porque embora não tenha uma envergadura, não tenha uma aparência, talvez não tenha nem o chamado, nem o dom, mas são crentes fracos, mas firmados na rocha que é Cristo. Sopra o vento, corre os rios, desce a chuva e ele permanece firme para sempre. Oh glória! Existe um site no YouTube que se chama Fuxico Gospel, onde aponta o erro de pastores, de cantores, de pregadores, e muita gente desanima do evangelho por isso, porque olha a estrutura, olha a casa, e quando uma casa tomba, é um monte que se desvia. Mas Jesus está dizendo: o foco não é a casa, mas é a rocha.
Nunca olhe para a aparência de um pregador, de um cantor, de um cantor. Olhe sempre para os pés, porque se os pés estiverem firmados na rocha, pode até ser fraco, mas quando vem a provação, ele não desvia e permanece firme até hoje. E é por isso que você está aqui hoje, não que você é forte, mas porque você está muito bem fundamentado em uma rocha chamada palavra, Jesus Cristo. Sem palavra ninguém suporta, sem palavra ninguém aguenta, sem palavra o crente tomba, mas quando tem firmeza, pode chamar de fraco, qualquer prova chora, qualquer vento balança, mas se cumpre aquilo que Isaías profetizou, e a cana trilhada não se quebrará, e o pavio que fumega não se apagará. Deus cuida de você. É fraco, está chorando, é sensível, mas está sobre a rocha que é Cristo. Que Deus te abençoe nessa noite.